de cómo puedes comenzar a ganar 1000 euros al día. Haz las cuentas. 1000 euros al día significa 7000 euros a la semana, 30.000 euros al mes y... Estamos a começar mais um sábado de culto e adoração a Deus. Vamos cantar hinos ao Senhor Jesus. Tu és fiel, Senhor. Vamos abrir o Zoom.
Bom dia, queridos e estimados irmãos. Bem-vindos a mais um dia de culto de adoração a Deus. Eu estou no meu mínimo, como costumo dizer, na minha simplicidade, com a minha roupa, a roupa que eu tenho, que é quase sempre a mesma, ou é castanho, ou é cinzento, ou é azul. Eu não tenho muitos fatos, também não preciso, mesmo que estivesse sempre com esta roupa, com este fato, com esta gravata e com esta camisa, todos os sábados seriam para mim um prazer, todos os sábados, estar aqui a falar convosco, aproveitando estes momentos do tempo que nos resta para dirigir pessoas a Jesus. E se você está desejoso de conhecer mais de Jesus, venha ouvir e estudar a Palavra de Deus. Hoje iremos falar a propósito da evolução, criação, e vamos desafiar as mentes humanas, os cristãos, o senhor e a senhora, a menino e a menina, a irmã e o irmão, o amigo e a amiga, a estudar comigo as palavras de Deus, que serão reconfortantes e animadoras para este tempo presente de conturbação humana, de espíritos maus que nos assediam constantemente com tristezas, com amarguras da vida. Portanto, queremos te louvar, ó Deus. Queremos te louvar, ó Deus. Queremos te louvar. E para isso, vamos já então começar com este hino que está programado pelo YouTube, que eu recorro ao YouTube e procuro os hinos adventistas do sétimo dia. Vamos lá, cantem comigo. Um pouco mais baixo. Quando Deus fizer chamada para os santos se reunir, estaremos lá perante o lindo lar. Quando Cristo Aqui descer, para com Deus conduzir, e feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar, que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no ar. quando o anjo O Senhor disser que o tempo não há mais e a feliz eternidade começar e passados para sempre desta vida os tristes ais, que feliz reunião teremos lá no ar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar, que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no ar. Quando as harpas ressoarem pela glóbada sem fim, anunciando então o ano jubilar. Quando o hino da vitória nós cantarmos em festim, que feliz reunião teremos lá no lar. Que prazer, que glória, quando Cristo enfim os salvos seus buscar, que louvor, vitória, que feliz reunião teremos lá no lar. querido Deus e nosso Pai, desejosos estamos nós dessa rica reunião dos irmãos, dos salvos, dos remidos, de todos os tempos. Será maravilhoso ver Adão, ver a Eva, ver Abel, ver Matusalém, ver Enoque,
ver Noé, ver Abraão, Isaac, ver Moisés, Daniel, Isaías, Jeremias, Joel e os apóstolos, os discípulos e Jesus Cristo, nosso Deus. Oh, quão maravilhosa reunião com estes homens santos! Oh, Senhor, torna-nos a ser como eles eram no princípio, como era Adão e Eva, na mente e no Santo Espírito, nas faculdades mentais. Prepara-nos, Senhor. Prepara-nos para essa reunião, em espírito e em verdade, Senhor. Te quero pedir, Senhor, encarecidamente, a dose do Teu Espírito Santo para todos nós que nos reunimos aqui em espírito e em verdade, nesta sala, para todo mundo escutar a Tua palavra. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão doentes, que os consoles e os confortes e os cures, Senhor. E vem ser com eles, com as suas famílias e com os seus problemas, Senhor. Dá a cada um sabedoria, força e ânimo, Senhor. Agora que vamos ouvir a Tua palavra, te queremos já agradecer e louvar, porque Tu és um Deus, o Deus do poder, o Deus que nos anima a continuar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isto peço, imploro, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Graças a Deus. Tudo peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, por estarem a assistir a este culto de adoração e louvor ao nosso Deus e Criador e mantenedor de toda a nossa vida, de toda a nossa existência e também do planeta. Vamos recordar, vamos também sublinhar algumas passagens bíblicas e ler algumas citações do Espírito de Profecia. Esta semana tivemos uma semana muito trabalho no Facebook, no YouTube, na preparação de membros e membros para estarem a trabalhar connosco e assistir a algumas publicações. São cerca de 500 pessoas, ou 500 membros, não é? Que ouvem e escutam cada dia as nossas palavras e eles ficam admirados porque nós cantamos os hinos, alguns disseram, estes hinos que são da igreja. Estes hinos é que devem ser cantados, não é? Normalmente estes hinos são os que eu canto sempre que estava na igreja, que estou na igreja, não é? Estou aqui dentro da minha casa, a minha igreja, e sempre procuro manter aquilo que aprendi nas Sagradas Escrituras, pela ordem de Deus na igreja, porque Deus é um Deus de ordem. Gostaria de voltar a estudar convosco Romanos. Tem lá 2 textos que vamos estudar, mas este texto que estava na minha memória esta semana e já está a trabalhar há muitos meses na minha vida, para explicar algumas coisas que as pessoas não sabem. Romanos 8. Pronto, eu não tinha marcado Romanos 8, estava alinhado com outros textos que vamos lá ter, vamos ter que citá-los, mas este que é Romanos 8, 22. Fixem muito bem, Romanos 8, 22. Romanos 8, 22 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Portanto, o que é que nós sabemos, irmãos, acerca do sofrimento? Pergunto eu. Nós sabemos que o sofrimento entrou na Terra através de Adão e Eva. E o que é que aconteceu?
foi muito triste. Podemos aqui descrever as cenas da vida de Adão depois do pecado. Logo nos primeiros minutos, ele ficou triste. Houve uma tristeza profunda no coração e não se sentia bem. Alguma coisa desapareceu da vida dele. Morreu, como se costuma dizer. Foi como se tivesse morrido para a existência de Deus, na presença de Deus. E realmente foi isto que aconteceu. Deus disse, certamente morrerás. Mas mais, aconteceu coisas que ficou marcado na história até hoje e que vamos aqui focar ou vamos relembrar algumas coisas que acontecem, que a gente diz, é mais um acontecimento, é mais uma época, é mais isto, é mais uma morte, é mais um acidente. Não, irmãos. Está aqui escrito que nós sabemos, porque sabemos que toda a criação geme. Quando Adão e Eva viu a primeira folha, as primeiras folhas a cair das árvores, diz Helena White que ele chorou copiosamente, como se fosse um filho a morrer. Chorou copiosamente. Eu já imaginei isso, porque estamos no outono, ainda ontem foi apanhar bilhões de folhas, que tivemos um trabalho extra, além daquilo que nós fazemos, que é essa ração, fomos apanhar bilhões de folhas das árvores, folhas caducas que estavam no chão. Eu já tinha apanhado aqui a coisa do mês, mas elas caíram mais e encheu o parque onde nós estacionávamos o carro. E para as pessoas aquilo é mais uma cena normal, não se passa nada no coração deles. Mas no meu coração, ou no coração daqueles que amam a Deus, sentem a tristeza e sentem as citações da Bíblia e do Espírito de Profecia, e principalmente este que diz, porque nós sabemos que toda a criação geme. Então são as árvores a ficar caducas, é as plantas que murcham, é os animais que sofrem, é o frio. Nós chegamos a um frio exagerado a nível quase mundial, às vezes de 0 graus e 45 graus, e já ouvi falar até em menos negativos graus, geadas que congelam as mãos, que não se pode pôr as mãos no ar, na rua, não é? Depois vem o sol muito quente, sol a 40 graus, assim, imagina o sol, pois, está uma temperatura de 0, 40, passa para 40 graus, as pessoas estão a ficar doentes e gemem, e a natureza geme. Mas isto é desde o princípio. Está a começar um filme, como se pode dizer. Nós estamos a ver o filme. Ainda não é o fim. E diz que toda a criação geme. Mas, então, o que é que vai acontecer? Geme. Está juntamente com dores de parto connosco. E não só é lá, no versículo 23, mas também nós mesmos, que temos as premissas do Espírito Santo, também gememos. E nós mesmos esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Adão e Eva, quando viu primeiro Abel a ser morto, seu filho, foi o primeiro homem a morrer, então Adão e Eva ficaram amargurados. E eles não sabiam o que é que haviam de fazer, o que é que os esperava. Então o nosso filho Abel, que era o prometido, que era o prometido, que ia salvar o mundo, pensavam eles. E agora morre. Isto foi uma dor que os deslacerou a todos, deslacerou a todo o seu coração. Eu imagino, não posso imaginar, porque não podemos imaginar, não podemos ficar a pensar como é que aquele Pedro viveu este trauma para o resto da vida. Eu digo muitas vezes que Adão e Eva morreu de angústia. Digo exageradamente, porque Deus deu uma esperança, não é?
Mas muitas vezes ele ficava a pensar a sós e neste trauma. E lá vinha Jesus outra vez com o Espírito Santo, consolá-lo e animá-lo, que havia de vir um Salvador. Mas isto fazia sofrer. É que Deus dá uma esperança, alivia a dor, mas fica sempre as consequências. E nós sabemos que daí até agora já houve o dilúvio, já houve Sodoma e Gomorra. O dilúvio destruiu a terra. Sodoma e Gomorra destruiu cidades. E nós estamos a ver que o mundo está quase a ser todo destruído pelos homens. Mas vamos ver o que é que Deus tem a dizer sobre isto. Eu vou ler alguns textos agora. Vou-me versar na Bíblia. Primeiro vou para Romanos outra vez, que cá estou outra vez em Romanos. Capítulo 1. Vocês gostam de Romanos? Olha, eu também gosto. É um livro extraordinário. Para mim fala-nos de um Deus Criador e mantenedor. Ora, reparem. Romanos capítulo 1 e versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem. E claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Bom, então, a teoria do evolucionismo, a teoria da evolução, cai por terra. Mas aqui, eu também era evolucionista. Até aos meus 19, houve ali um período que eu fiquei a pensar, não era a duvidar, a cogitar, a viver a teoria da evolução. Porque não conhecia a Bíblia, não conhecia o Espírito de Profecia, não conhecia as Escrituras, ou não tinha aceitado mesmo, não tinha lido, não estava a compreender as coisas e não me davam a entender. E a minha casa, o lar não era adventista, a minha família não era adventista, e havia um amigo que era adventista, que depois, mais tarde, veio a dar-me o livro, O Grande Conflito, que aí eu tornei-me adventista. Mas até ali, eu acreditava, piamente, que a evolução era uma matéria dada, era uma matéria aceite, e era científica, e era a única plausível para a origem da vida. Como dizia Darwin, a origem das espécies. Bom, apesar disso tudo, estou muito grato a Deus e quero demonstrá-lo desta forma verbal. Não posso demonstrá-la aqui, como alguns dizem, a dançar. Alguns querem até dançar e dar pulso. Eu não. Olha, isso tudo não me diz nada. Olha, se eu pegar numa pedra, eu já aquecia com água, lavei-a, trabalhei-a, já examinei a pedra. E esta pedra, o que é que me fala? Sim. Se eu pegar noutra pedra, o que é que ela me fala? Fala-me de textura, não é? Textura. Uma textura. Como é que alguém consegue fazer isto? Quem é que é o Criador? Como é que ele pensou? Ligar as placas. Isto não são placas. São filamentos. É xisto. Então o xisto são camadas. Também se chama ardósia. Depois de polida. Isto dá para fazer muita obra de arte. Dá para fazer casas. A ardósia dava para fazer quadros nas igrejas, não é? Nas igrejas, nas capelas, nas escolas, que era escola-capela. E existem em Portugal aldeias feitas de xisto. Mas o que é que nós sabemos mais acerca de xisto? Eu pouco sei acerca de xisto. Sei que é uma obra de arte que está aqui, foi criada como fosse
uma escultura dinâmica, tem várias formas, que nos faz lembrar a origem da Terra. A Terra estava formada com ossos, diz em Jó, que a Terra tem ossos, é o esqueleto. Portanto, assentava sobre as pedras, até a pedra angular. Esta pedra é básica, não é basilar, é uma pedra barata, não é uma pedra fraca, dizem os homens. Mas os historiadores sabem muito bem o valor histórico desta pedra, porque dava para fazer também ferramentas, deu para construir vários monumentos, e ao longo dos séculos, Abraão e outros homens fizeram altares com pedras, não pedras de xisto, mas principalmente outras pedras, não é? Como a ardósia, pedra azul, agora não sei o nome de tantas pedras, não é? E há outras pedras que poderíamos trazer para aqui, não tenho muitas, não é? Mas escolhi esta, era a única que tinha. Eu não sei se isto é uma safira, se é uma esmeralda, se é uma turquesa, acho que é uma pedra turquesa ainda bruta. Isto veio do Brasil. Isto o que é que nos fala? Era um carvão. Sabem que o carvão, altas temperaturas, sob pressão, fica uma pedra. E neste caso formou uma pedra preciosa. Semi-preciosa, porque ela não está trabalhada, ela até tem um bocado de pedra basilar, que é o carvão, cá está, a espécie do carvão. Aqui não apanhou tanta pressão, e aqui apanhou uma pressão enorme de milhares de toneladas, e ao comprimir o carvão fica uma pedra preciosa. Vejam só as coisas que eu sei, graças à cultura geral que vou ouvindo, que vou escutando algumas pessoas que conhecem, que estudam estas coisas, mas pelos livros que têm da Terra, não é? Os livros da criação das coisas que existem na Terra, das montanhas, das ilhas, dos mares. E esta é uma das coisas preciosas que eu aprendi há muitos anos e que ficou sempre no meu coração como uma recordação de Deus que Ele, ao criar, criou de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa, que não há hinos, não há música, não há palavras para descrever, não há poemas, não há desenhos, não há louvores, não há livros, não há homens que consigam dizer que maravilha. Não conseguem chegar aonde isto foi feito. Não conseguem louvar a Deus de uma forma tão exacerbada, como eu costumo dizer, tão exacerbada, tão grandiosa, como dizer simplesmente estou grato a Deus. Não posso dizer mais nada. Sou grato a Deus pelas coisas, pela terra que nos criou, pelo ar que nos fez, o ar puro, pelas montanhas, pelas árvores, pelos campos, pelos rios, e enfim, por todos os bens económicos e materiais que nós temos, porque é a terra que nos dá isso tudo. Então, há um texto maravilhoso que eu gostaria de visionar, de ter uma visão completa do cosmos, assim é que eu costumo falar, é onde Deus se mostra maravilhosamente numa prosa ou num poema escrito pelo Salmo, ou pelo salmista David, exato, a excelência da criação e suas leis. Foi Salmo de David para o canto mor. Ao Salmo 19. Leiam comigo Salmo 19. Primeiros versículos. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite
mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. É que aqui diz que é qual noivo o sol que sai de seu tálamo e se alegra. É o sol a nascer. Como um herói a correr o seu caminho até o pôr-do-sol. Ai, e depois diz, a sua saída é de uma extremidade dos céus e o seu curso até outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. É o sol. Está a falar de sol que circula à volta da terra. É claro que o salmista não conhecia as leis que nós conhecemos, mas ele está a fazer um poema. Ele está delirado, ele está deslumbrado de ver o sol e a terra, contemplando, maravilha, as maravilhosas obras da criação. E então ele chega a uma conclusão no versículo 7, que é: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor, que é esse testemunho dos céus, do Senhor, é fiel e até dá sabedoria aos mais simples. Comparando agora este texto magnífico com os textos de homens cientistas que falam da criação, da evolução da Terra, ficam muito aquém. Até nem ficam aquém, nem ficam a nada. Não ficam nem aquém de que aqui testifica de um grande Deus, Criador, mantenedor e sustentador da nossa obra, da sua obra, para nós, como povo de Deus. Estão contentes e alegres? Eu estou. Então temos um Deus maravilhoso que criou os céus, estendeu os céus, pôs o firmamento a anunciar a sua obra das suas mãos. Um dia faz declaração outro dia, e uma noite a outra noite. Mas é isso, é sem linguagem e sem fala, não se ouvem. Apenas se sente uma voz, parece que se está a escutar. Em toda a extensão da terra, as suas palavras se escutam até ao fim do mundo. E nelas pôs uma tenda, que é o sistema solar, onde habita o Sol e a Terra. E nós vemos o alinhamento dos planetas e vemos as constelações. Mas a principal é o Sol. Quando está Sol a 100%, nós vemos o Sol a brilhar no seu fulgor ao meio-dia. É a representação de Jesus Cristo. É uma representação, não é? Iremos ir lá, essa parte, onde as pessoas pensam que o Sol é Deus, que as pedras é Deus e que eles se tornaram deuses. Bom, mas aí iremos estudar convosco algumas passagens, mas em primeiro lugar gostaria de ler Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e até invisíveis, quer sejam tronos, quer sejam dominações, quer sejam principados, quer sejam potestados, tudo foi criado por Ele. Ele criou os homens
criou os poderes, criou os planetas, criou as constelações e criou os anjos. Aqui diz que são as potestades, os principados, esses poderes do céu, que são anjos magníficos. Uma terça parte caiu, é verdade, mas são anjos que Deus criou com uma magnificência, com um poder. Podemos ver mais tarde, noutro culto, o poder desses anjos que são poderosos em relação à nossa criação, em relação àquilo que nós somos como criaturas humanas. E que podem fazer maldades quando são a terça parte esses anjos malignos. Mas a maior parte dos anjos, 2/3 dos anjos, estão em completo acordo com Deus, a fazer a sua obra e nos guardando, e nos protegendo, e nos aconselhando, e nos protegendo, como estou a dizer, e socorrendo. Portanto, nós sabemos que Deus é que criou os anjos, é que criou a terra, é que criou estes seres criados, e criou estes poderes, criou os planetas, e também diz que todas as coisas foram, todas as coisas que há nos céus e na terra, quer visíveis, quer invisíveis, todas foram criadas por quem? Por Jesus, não é? Exatamente. Não há ninguém no mundo, nem no planeta, nem nos céus, que tenha criado estas coisas visíveis e invisíveis. Portanto, o próprio Deus, Jesus, criou o universo, criou os anjos, e criou a terra, e depois criou o nosso lar, o nosso jardim do Éden, e aqui estamos com uma história um pouco complicada, porque entrou o grande conflito. O grande conflito entrou, e temos o conflito do espírito do demónio, não é? Um espírito imundo, que diz que isto tudo é tudo uma teoria daquilo que eu estou a dizer da criação. E então ele é que diz que existe que é a teoria da evolução. Essa aqui é uma teoria. Não é comprovado. Quando é uma teoria, nós chamamos uma teoria, é uma coisa teórica, que não se explica. A criação explica-se, a evolução é uma teoria, fica sempre na teoria. Enquanto a criação, eu já comprovei na criação que há um Criador, que é Jesus Cristo. Eu posso testificar que há Jesus Cristo, porque Ele me perdoa os pecados, porque Ele me dá a paz, porque me dá o conforto, porque me dá a vida, porque me dá as coisas, porque me explica como é. Não me explica como é que foi criado, mas Ele me deixa a pensar que não há hipótese de uma evolução fazer coisas que podia ser para aqui chamadas que não há explicação. Não há explicação. Para haver coisas assim, não temos explicação. Mas acreditamos, pela Bíblia e pelo Espírito de Profecia, que Deus fez as coisas de uma forma maravilhosa, que não dá para entender como é que pode haver uma teoria da evolução. Portanto, vamos a ler outro texto em Hebreus. Temos que ir aqui a Hebreus 1, Hebreus. O caderninho. O meu caderninho de Hebreus. Então, o livro de Hebreus também fala-nos da criação. Eu gostaria de saber onde é que está esse caderninho. Onde é que eu pus o caderno? Olha, dá-me só um minuto que eu vou ter que buscar um caderno que acho que está ali marcado.
Exato. Está aqui o meu caderninho, só tem estes apontamentinhos, que é Hebreus 1 a 3. Eu estava lá em Hebreus 1 a 3 e depois pensei que seria um Hebreus, mas talvez capítulo 3. Mas não, é capítulo 1, versículo 3. Diz assim: o qual, Jesus, não é? Sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, Jesus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Portanto, Ele é Jesus. É a palavra do poder que tudo fez, que tudo constituiu, que é o herdeiro, que é o Deus, que é o Criador, que é o Senhor. É o Deus da terra, do mar, dos céus, e dos rios, e das nações, e dos povos, e das criaturas, e dos anjos, e tudo. Por isso que o qual, sendo o resplendor da sua glória, da glória do Pai, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando, aqui é que está a frase, e sustentando todas as coisas. Ele controla, pela sua palavra, à distância, e ele diz uma voz de comando, como é que costumo dizer, uma voz de comando, e acontecem as coisas que ele deseja para o bem e andamento do grande conflito. O grande conflito está a terminar, nós estamos a chegar ao fim do tempo da graça e Deus vai ter que fazer uma obra espantosa, maravilhosa, que muitos vão estranhar. Dizem não. Diz a palavra de Deus, que é Jesus, que até das pedras pode transformar filhos para Abraão. Pedras, se calhar eu sou um calhau, não é? Sou um calhau para aqui ando. Deus quer que seja um calhau. Um calhau que foi tirado da pedreira. Deus foi à pedreira e viu lá tantas pedras. Tem pedras mais feias que eu, mais bonitas também. E chamou a todas essas pedras. E vim de ser trabalhadas na minha oficina. Porque aqui diz: sustentador de todas as coisas pela palavra do seu poder. E ele pega na pedra e forma a pedra. E diz assim: que pedra tão linda! Mas é uma pedra feia. Ele vê lá uma pedra qualquer. Mas ele sabe o valor que ela tem. E começa a trabalhá-la. Às vezes demora uma vida inteira. Até ele ficar, como aqui diz, à expressa imagem do filho, neste caso. Eu queria agora citar alguns textos de Ellen White que nos falam do tempo que nos resta, do grande conflito. Diz que Deus concede ao homem um período de graça. As pessoas hoje normalmente têm esta definição do tempo da graça como não sabem nada, quer dizer, sabem nada e perguntam que eu dei um estudo do tempo da graça. Não existe esse estudo. Isso não existe. Isso é a mesma coisa que eu perguntar ao computador quando é que ele vai para o lixo. Eu não sei. Há de ir. Não é? Neste caso, nós não vamos para o lixo. Jesus não vai fazer nós lixo. Mas chamou a todos, como estava a dizer, chamou a todos e cada um tomou uma decisão. E muitos são chamados e poucos escolhidos. Depois, Deus faz uma seleção. O que é a seleção? Então Deus concede um tempo ao homem, período de graça, mas há um ponto além do qual a divina graça, a paciência se esgota e os juízos de Deus se seguem seguramente. Claro. O Senhor trata pacientemente com os homens e com cidades, misericordiosamente, dando advertências para salvá-los da ira divina.
Mas virá o tempo em que não mais se ouvirá súplicas por misericórdia, e o elemento rebelde que continua a rejeitar a luz da verdade será riscado em misericórdia para com eles mesmos e para com aqueles que de outra forma, que de outro modo seriam também influenciados por eles. Patriarcas e profetas, ou profetas e reis. 142, na página. E na página 142, ainda no versículo seguinte, ou no texto a seguir, na frase a seguir, diz assim: é chegado o tempo em que haverá no mundo tristeza que nenhum bálsamo poderá curar. É verdade, está a acontecer. É que o Espírito de Deus está sendo retirado. Catástrofes por mar e por terra seguem-se um após outro, em rápida sucessão. Como frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vida e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosas, são caprichos desencadeadamente das forças da natureza. Mas não, aqui diz assim, parece que são desgovernados, desgovernados, inteiramente fora de controle do homem. Mas, em todas elas, pode ler-se o propósito de Deus, o comando de Deus. Deus está a dar comandos, está a dizer: eu permito. Estas são as coisas que estão a acontecer. São os comandos de Deus para abreviar o tempo. E isto está a formar uma espécie de uma epidemia de catástrofes. E não há ninguém que consiga resolver, remendar, como é que estou a dizer, não consegue-se remendar aquilo que nós começámos a ler em Romanos 8:22. Que a terra geme desde o princípio, e agora já não geme, agora grita! Gemer é uma coisa a gritar. A terra geme desde o princípio e agora grita. Estas coisas estão a acontecer para nosso aviso, para que o fim está a chegar. Diz a Helena White, na última parte do texto, elas estão sempre, elas estão entre os instrumentos, às vezes, são a única maneira de Deus falar, pelos quais Ele busca despertar a certos homens, que de outra forma não iam salvar. A homens e mulheres, para que sintam o perigo em que está este mundo. O perigo da destruição, da derrocada final, do final da história. Do fim do filme. Portanto, começámos com Adão e Eva e estamos a chegar ao fim do filme. Catástrofes atrás de catástrofes, inundações atrás de inundações, guerras atrás de guerras. E outro texto que poderíamos aqui citar de outro livro, também no mesmo livro, Profetas e Reis, que diz assim: nos anais da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e queda dos impérios aparecem com que dependendo da vontade e proeza do homem. Das guerras, eu que sou forte, eu que sou herói, eu conquistei. Mas não. Aqui diz, a configuração dos acontecimentos parece determinada em grande parte pelo poder, a ambição ou capricho. Agora ela não é que diz assim, mas a palavra de Deus afasta a cortina. A cortina é afastada, diz ela, e podemos ver acima desses acontecimentos, para trás e para os lados, as partidas e contrapartidas do interesse, poder e paixões humanas, as instrumentalidades do Todo-Poderoso, do Todo-Misericordioso, e executando, reparem os comandos, mas estava a falar, executando pacientemente e silenciosamente os conselhos da sua
própria vontade. Então, o que é que está a acontecer? Esteja o que esteja a acontecer, é uma voz de comando que comanda as nações. Mesmo que elas entrem em conflito umas com as outras, Deus vai fazer coisas estranhas para que muitos homens e mulheres venham ao arrependimento. Porque Deus tem uma obra a fazer com muitos. E então está a tentar desenvolver pensamentos com as pessoas, a falar-lhes declaradamente pelas catástrofes que Ele está a mexer. Ele está a permitir. E se eles não se entregam a Deus, vai tudo pelos ares. A consideração do céu pelas questões da terra. Diz Ellen White ainda, no Desejo das Nações e Patriarcas e Profetas ainda, assim, poupando a vida do primeiro homicida, fala de Adão e Eva e fala de Abel e Caim, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição que dizia respeito ao grande conflito. Foi o seu instituto não somente abater a rebelião, mas demonstrar a todo o universo a natureza da mesma. Não matou Caim. Os santos habitantes de outros mundos estavam a observar com o mais profundo interesse os acontecimentos que se desenrolam ou que se enrolavam na Terra, naquele momento. Deus tem consigo a simpatia e a aprovação do universo inteiro agora, enquanto, passo a passo, seu grande plano avança para o completo cumprimento. Patriarcas e Profetas, páginas 78 e 79. Quer dizer que Deus, passo a passo, com a história, vai controlando os factos, vai poupando a vida e não vai matando, por exemplo, a vida de Caim, para dar um exemplo a todo o universo que Ele pode salvar, seja ele, homem ou mulher, que mais podre esteja no pecado, no lamaçal do pecado. No Desejo das Nações, Ellen White passa a falar assim, inspirada por Deus, é sempre o dom de profecia. O ato de Cristo, ao morrer pela salvação do homem, não somente tornaria o céu acessível à humanidade, mas reparem, mas perante o universo, todo o universo, seria Deus justificado, justificaria a Deus e seu Filho, Jesus, que Ele era santo, que era justo, que era misericordioso, que era muito paciente e que poderia salvar a todos os homens, se eles aceitassem a fé de Jesus, ou pela fé em Jesus para obedecer. É em seu trato com a rebelião de Satanás, com a rebelião de Abel, com a rebelião de Caim e com a rebelião dos homens, Deus tratou tudo com misericórdia, com juízo e com uma santa sabedoria e com a justiça. E foi justo. E a sua justiça está a terminar. Ele vai em breve fechar o tempo da graça. Porque quando é que será o fim do tempo da graça? Em breve. Só a palavra breve não chega. Dizem eles, olha, estudem. Não encontram mais outra palavra não ser breve. Em breve o mundo, a graça de Deus se fechará. A última frase diz-nos assim: todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. O Desejo das Nações, página 19, são as primeiras páginas. Reparem, eu não tenho muito para dizer, como se costuma dizer, não temos muito para falar às pessoas, não temos grande necessidade para falar muito
sobre a Bíblia. Não temos necessidade. Porquê? Porque ao lerem estes textos que eu acabei de ler, principalmente o Desejar das Nações, na página 19, que o ato de Cristo pode fazer aquilo que nós não conseguimos e resolve o conflito entre o bem e o mal, como ele diz aqui, está prestes a acabar, o interesse, as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal está a terminar e todo o universo está observando os acontecimentos finais. E a rebeldia de Satanás será reconhecida como maligna e a obra de Deus como justa. Ao terminar este culto, gostaria de desejar que ainda teria a segunda parte para continuar, numa altura que Deus achar por bem, porque não falei sobre uma carta ou um manuscrito, de 21 de fevereiro de 1895, quem tiver este livro pode ler, na página 60, que foi dirigido, não é aqui, é a natureza revela a Deus, que era a natureza revela a Deus, foi dirigida uma carta a 18 de novembro de 1903 ao Dr. John H. Kellogg, que acreditava no ateísmo e ela vai combatê-lo de uma maneira extraordinária com a Bíblia, com o dom que ela tem, que é o dom do Espírito de Profecia, que estava alimentando a concepções ou ideias já panteístas. Panteístas é a ideia da teoria da evolução, em que as coisas foram formadas porque têm poder, eles emanam poder, a natureza emana poder, e então isso é o ateísmo, e aceitava-se, na época, começou-se a aceitar a ideia panteísta, que é as plantas, então é Deus, as árvores é Deus, o material é Deus, tudo é panteísta, tudo que é criado, tudo que não é criado é panteísta, ou seja, o panteísmo não há criação, é uma evolução. É assim, nós temos que abreviar o tempo da nossa live, está a 1 hora, já fiz o meu trabalho, vamos encerrar o nosso vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e que tenham gosto nestas coisas, se aprofundar, partilhem aí, se quiserem algum material, pois existe este material dos livros de Ellen White, a biblioteca não é muito grande, mas é do Desejar de Todas as Nações, principalmente Patriarcas e Profetas, grande conflito, e também Meditações Matinais, olhando para o alto, onde não fiz questão de ler, ou de estudar aqui, que já estudei, mas ia ler e depois apresentava isso que estava ali escrito, mas é na página, já no fim de 18 de novembro, portanto foi esta semana que estudei, estamos no dia 20, a natureza revela a Deus. Portanto, é 18 de novembro, no Olhando para o Alto. É um livro muito espetacular, muito maravilhoso também, do Espírito de Profecia, de citações e cartas de Ellen White. Querido Deus e nosso Pai, queremos humilhar-nos, queremos agradecer-te, Senhor, por mais este culto de adoração e louvor, em espírito e em verdade. Queremos te louvar, Senhor, porque tu és o Criador e mantenedor. Senhor, tu és justo, tu podes nos salvar para um novo planeta que tu vais criar aqui, uma nova terra e um novo céu. Nós esperamos com ansiedade as nossas primícias. Nós somos as primícias, ou somos os derradeiros, não interessa, mas nós ambicionamos, a nossa única ambição deve ser essa, é o céu e a nova terra contigo, onde haverá paz, justiça, equidade, que é justiça, mas a equidade equilibrada entre o bem e só o bem, onde todos têm aquilo que é necessário e não andam perdidos à busca dos interesses económicos por não nos ter ou porque o seu coração não está concentrado, que é o reino dos céus. Senhor, buscamos-te, Senhor, o reino dos céus, queremos-te agradecer, Senhor. Se há alguma necessidade
Se há alguma coisa que nós temos que fazer para o bem da tua obra, aqui estamos, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós as tuas ordens, Senhor. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo àqueles que escutaram esta live, esta verdade da criação de Deus, da tua obra maravilhosa que fazes, que fizeste e que farás, e que em breve estará terminado. Senhor, queremos agradecer, queremos continuar te louvando depois desta obra aqui na terra e desta live, para te agradecer e louvar. Te quero agradecer em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e que deias-nos um resto de sábado nas tuas santas graças, na tua santa companhia, dos teus santos anjos. Obrigado a todos. Obrigado a Jesus, é o que eu te peço e agradeço em nome de Santo Jesus. Obrigado a todos, irmãos. Voltem sempre, cliquem aí, partilhem, façam este vídeo crescer para os milhares, como costuma dizer, antes de ficar com 2 ou 3 a ver um vídeo que tem um valor, eu diria, um valor muito importante. Não quero dizer que sou o melhor, mas dentro daquilo que eu sei, posso-vos garantir que isto é o que Deus tem de melhor para os seus filhos, que é aquilo que Ele disse na sua palavra, que hoje foi o tema, a criação versus evolução, ou seja, o contrário da evolução. Que Deus nos abençoe, como eu costumo dizer, que Deus te bendiga, que Deus te ilumine e que te dê a maravilhosa sabedoria para que tu possas continuar forte e sábio nas promessas e ordens de Deus. Tudo te agradeço. Aqui estamos para te vos ajudar. Se for preciso alguma coisa que eu saiba vos ajudar ou que me pertença a mim ajudar-vos através de alguma coisa que eu saiba, perguntem, como eu costumo dizer, perguntem. Eu sou um livro aberto, estou sempre ao vosso dispor. Eu sou o Fernando Ferreira no Facebook e também no YouTube. Tudo te peço, tudo te agradeço, em nome de Jesus. Amém.